Olá, meus queridos. Eu gostaria de gravar esse vídeo para mostrar aqui na palavra de Deus como Deus trata os seus servos. Qual é o perfil do servo que Deus salva? Existe o bom servo e o mau servo. Ora, todas as pessoas que estudam a Bíblia, todas as pessoas que têm um conhecimento cristão, elas são orientadas pela palavra de Deus a acreditar que dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, existe tanto o joio como o trigo. Por exemplo, quando você vê um escândalo de uma pessoa, por exemplo, fulano de tal roubou, aí depois passa uns dias a mesma pessoa, fulano de tal adulterou, aí passa alguns dias assim, ó, fulano de tal mentiu lá na empresa dele, causou maior alvoroço. Aí passa um ano e meio, essa mesma pessoa, alguns dias a mesma pessoa, aí passa alguns meses, a mesma pessoa causa confusão na igreja. Quer dizer, é aquele tipo de crente que nunca dá exemplo. É aquele tipo de crente que nunca está no meio da paz, sempre está no meio de confusão, sempre está no meio de fofoca. Ele não quer evangelizar, ele não quer fazer nada. Então, aquele crente que está ali naquela igreja A, B, C, que não quer fazer nada, e muitas das vezes ele é um rebelde, desobediente, ele é o joio da igreja. Você entendeu? Mas aquela pessoa que ela evangeliza, aquela pessoa que ela obedece o pastor, aquela pessoa que ela sempre tem uma ideia para melhorar a igreja, para desenvolver a igreja, aquela pessoa que quer trabalhar, que mostra disposição para trabalhar, é uma pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que entende, fala da Bíblia na internet, não esconde Jesus das pessoas. Essa pessoa é o trigo. Então, quando você vê uma pessoa dando escândalo na igreja, fazendo erro após erro, você diz, essa pessoa aí é como o bispo Paulo me ensinou na internet. Essa pessoa é o joio da igreja. O próprio Jesus ensinou sobre essa verdade, dizendo que na igreja há o joio e há o trigo. Quer dizer, joio, pessoa que não se converte, ouve a palavra, louva com a gente, ora com a gente, mas não se converte, sempre está dando trabalho. E o trigo é a pessoa que adora a Deus de verdade, não só de boca, não só levantando as mãos, mas a vida da pessoa, você vê que é uma vida exemplar. A pessoa é um exemplo por onde ela passa. Não quer dizer que a pessoa seja perfeita, né? A Bíblia usa uma força de expressão espiritual, vamos dizer assim, quando ela fala assim, sede perfeitos como eu sou perfeito. Então a Bíblia ela usa essa palavra forte, mas todo crente sabe que não vai alcançar a perfeição aqui na terra. A gente luta contra o pecado todos os dias, né? O apóstolo Paulo ensinou que é uma luta entre a carne e o espírito. Você entendeu? E, logicamente, quem pratica as obras do Espírito vence. E quem se deixa dominar pelas obras da carne perde, logicamente. Então, a Bíblia diz aqui em Mateus 24, vamos entender. Mateus 24, versículo 45, diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quer dizer, isso aqui é uma parábola, é uma história que o Senhor Jesus está contando, comparando o patrão com o empregado. Mas, na verdade, ele está falando da relação dele com a pessoa que serve a ele. Então, ele está dizendo aqui que quando ele acha a pessoa fiel, quando ele acha a pessoa prudente, o servo dele fiel e prudente, ele abençoa aquela pessoa. E aqui ele colocou como exemplo aquele servo, quando o Senhor o achar
servindo fiel e prudente, ele iria colocar ele sobre todos os seus bens. Quer dizer, ele ia ganhar mais responsabilidade e com certeza ia ser mais abençoado por aquele senhor. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, será que você não está sendo esse mau servo? Será que você não está servindo a Deus relaxadamente? Você tem estudado a palavra, você tem lido a palavra, tem adorado a Deus, tem ajudado o teu próximo, você tem cumprido as ordens que o Senhor tem te dado, as direções que o Senhor tem te dado através dos homens de Deus, você não tem sido rebelde. Então a Bíblia diz assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados. Quer dizer, o Senhor Jesus aqui, ele coloca uma proibição na bebida. Ele coloca aqui com um tom pejorativo, né? E a beber com os bêbados. Ele fala de embriaguez aqui? Não. Ele fala com um tom pejorativo sobre o ato de beber. Então você que é evangélico, não cai nessa conversa fiada de que bebida é de Deus e que bebida é uma escolha sua, porque isso é mentira de Satanás. Então diz assim: virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera e a hora em que ele não sabe. O que ele vai ganhar? Isso quer dizer, meu querido, quando a pessoa morre, quando a pessoa é joio e ela morre, mesmo dentro da igreja, mesmo pertencendo a um templo, mesmo tendo um pastor, a pessoa decidiu ser mau servo. A pessoa não quer se converter, a pessoa é rebelde, a pessoa tem os olhos maus, tudo ela julga, tudo ela diminui, tudo ela massacra, entendeu? Tudo ela tem a opinião dela. Crente não tem opinião, crente tem a Bíblia para se basear. Nós pensamos os pensamentos de Deus. Você entendeu? Você tem a Bíblia. Você não tem que dar a sua opinião. Eu vejo muitas pessoas em grupos de pseudos evangélicos na internet e a pessoa pergunta: qual é a tua opinião? Não existe opinião sobre Bíblia. É o está escrito que prevalece, não é a tua e a minha opinião. Isso não existe no evangélico, o negócio de opinião. Isso não existe, nunca existiu. Então diz assim: verá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera e a hora que ele não sabe. Quer dizer, a morte vem quando você não sabe, quando eu não sei. Entendeu? Então diz assim: e separou Aloá e destinará sua parte com os hipócritas. Quer dizer, o mau servo, ele vai habitar com a pessoa hipócrita, quer dizer, com o falso. E ali haverá pranto e ranger de dente. Quer dizer, uma metáfora aqui ao inferno de fogo. Você entendeu, meu querido? Então, é você que decide se você é um mau servo ou se você é um servo fiel e prudente. Quando a Bíblia diz assim, ó, porém, se aquele mau servo disser consigo, não há nenhuma interferência espiritual na pessoa que é joio e na pessoa que é trigo. É ele que usa das faculdades mentais dele para decidir, como diz aqui no versículo 48. Você pode ver aí, Mateus 24, versículo 48. É uma decisão da pessoa ser um servo fiel e prudente ou um mau servo. Decida-se, meu querido. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Hoje Deus está me usando para fazer você decidir tomar sua decisão em nome de Jesus.